Boa noite a todos que aqui presentes estão, encarnados e desencarnados. Nós viemos aqui em nome de Jesus agradecer ao nosso Pai por mais essa oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez em hora marcada, dia, para que nós possamos realizar mais um trabalho nesta casa bendita. E nesse dia de hoje nós vamos iniciar os trabalhos da casa com o culto do Evangelho no lar, né? E vamos pedir ao nosso Mestre amado Jesus, aos nossos benfeitores amigos, que possam vir se fazer presente para nos auxiliar na abertura deste livro sagrado, nos auxiliando no esclarecimento e no entendimento da lição que cairá essa noite para nós. E com a oração que o Senhor nos ensinou, nós vamos dar por aberto o Evangelho do lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Gratidão. Abri o Evangelho aqui agora, nesse instante, no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E a lição que caiu para nós é: bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Item 20. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento bom! Deus, ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vós foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minhas carnes seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mas, uma vez que eu estou aqui numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bens-aventurados da expiação. Lembrar-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Há quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz. Oh, sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz que vós que estáis aqui.
Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espere e tem coragem, se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como seria ditosa, e quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora e sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Vianney Cura Ardes, Paris, 1863. A lição que caiu para nós hoje foi muito esclarecedora, assim como todas as lições, deste livro sagrado, ela é sempre esclarecedora para nós. E aqui vem falando sobre os olhos fechados, é o que nós sempre estamos ouvindo, de mensagens dos mentores, mensagens escritas, que nós devemos enxergar o nosso redor, ao nosso mundo, a tudo e a todos, com os olhos da alma, e se fazer fechar os olhos físicos, porque os olhos físicos só enxergam a maldade, só enxerga os defeitos e os erros do seu próximo, e nunca enxergamos o nosso. Então, se nós passarmos a enxergar tudo ao nosso redor com os olhos da alma, nós não vamos enxergar tudo que nós estamos vendo ao nosso redor, de maldade, de defeitos, de erros. Aí nós não podemos criticar porque nós estamos enxergando tudo à nossa volta, tudo que é bom, bonito e maravilhoso. Só que nós ainda temos esses olhos físicos, aonde que nos leva à perdição, porque por mais que nós tenhamos o nosso conhecimento, por mais que nós temos esse livro sagrado nos auxiliando com os teus ensinamentos, nós ainda deixamos muito a desejar, porque nós somos seres humanos, nós somos seres errantes, muitos falhos ainda nas nossas atitudes e nas nossas ações. Então Jesus está dizendo aqui, feliz aquele que tem os seus olhos fechados. Muitas das vezes nós apiedamos, sentimos pena dos nossos irmãos que não têm a visão. Mas Jesus aqui no seu evangelho está nos falando, feliz deles, porque eles só enxergam o mundo dos espíritos, Não enxergam a maldade, não tem como se perder diante de crítica e julgamento o que os olhos da alma nos mostram. Todo lado que nós olhamos, nós vemos coisas que nos desagradam e que nós criticamos, que nós julgamos, sem saber o porquê que está acontecendo. Nós não sabemos o porquê que o irmão está agindo daquela forma. Então, o que eu entendi dessa lição é que nós devemos fechar os olhos físicos e passar a enxergar todo mundo, toda a nossa volta com os olhos do Espírito, para que nós possamos enxergar somente aquilo que nos convém. Aquilo que não nos convém não adianta nós enxergarmos, porque se nós enxergarmos, nós olharmos, nós vamos mesmo criticar, nós vamos julgar, nós vamos reparar e esquecendo que nós somos seres errantes, somos cheios de defeitos, cheios de falhas, mas que infelizmente nós só enxergamos no nosso próximo, porque nós não olhamos para dentro de nós. Então foi o que eu entendi um pouco dessa lição aqui, e nós vamos refletir muito sobre essa lição,
O que é olhos fechados? Não é que nós temos que fechar os olhos para tudo, é que nós não devemos enxergar os defeitos e os erros do nosso próximo, enxergar tudo que nós não nos faz bem, né? E nós acabamos nos sentindo mal ou criticando e julgando, né? Porque é o que nós mais sabemos fazer, apesar de nós estarmos já dentro de uma doutrina, mas mesmo assim nós ainda erramos muito, porque não é porque estamos dentro da doutrina que nós somos perfeitos, que nós acabamos com aquela índole de maldade que nós tem ainda, de outras vivências, que hoje, graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade de fazer a nossa reforma íntima, né? E vou ler também um trecho aqui do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier. Vou ler uma liçãozinha aqui. Melhorando sempre, né? A lição caiu para nós, melhorando sempre. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Paulo, 2 Coríntios 13, item 7. Ela veio bem a calhar, né? Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira constante, sob o impacto das lutas evolutivas, que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afaste da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar, contra o domínio das atribulações que labram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível, e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandezas compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Então, as lições hoje, né? Assim como todos os dias que nós abrimos esses livros, essas mensagens maravilhosas, sempre vem nos trazer um esclarecimento para nós, sempre está nos alertando para as nossas atitudes, para as nossas ações. Aqui nessa lição diz que nós não precisamos fazer tudo num dia só, que nós não vamos conseguir porque não temos capacidade, mas nós podemos fazer todo dia um pouquinho, doar um pouquinho do nosso tempo, doar um pouquinho da nossa palavra, do nosso aconchego, do nosso abraço, né? Da nossa palavra amiga, e que nós esteja sempre de passo em passo, seguindo as pegadas do nosso Mestre Jesus, dentro do teu exemplo, dentro do teu ensinamento, que é o amor, perdão, caridade e humildade. Assim eu entendi tudo e agradeço a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Agradeço a todos aqueles que ainda vão assistir, né, o culto do Evangelho online.
e agradecer a oportunidade que nós temos e que nós, sempre que surgirmos oportunidade de fazer um pouquinho, vamos pegar com as duas mãos e vamos fazer o que for de melhor, doar de nós o melhor de nós, né? Fazendo sempre com amor e confiança e fé. E assim nós vamos encerrar o Evangelho da noite de hoje. E nós vamos agradecer a Deus, rogando a bênção, a proteção, o amparo do nosso Mestre Jesus, da Virgem Maria Mãe Santíssima, em favor de todos nós, em favor dessa casa bendita, em favor de todo esse planeta Terra e de toda a humanidade que nela está caminhando, tanto encarnado como os desencarnados. Que essas bênçãos, essas luzes possam chegar até onde há mais a dor, a tristeza e a enfermidade. Que todos esses nossos irmãos possam ser agraciados por esse medicamento que está sendo nesse instante lançado sobre cada um de nós, principalmente aqueles que estão sofrendo com a guerra, principalmente com aqueles que estão passando dificuldade, sofrendo com as chuvas violentas, as enchentes, mas que vamos sempre agradecer ao Pai, porque nós sabemos hoje que tudo isso se faz necessário para a regeneração desse nosso planeta Terra. E que assim seja. E com a oração nós vamos dar por encerrado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, trabalhadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos, paz, amor e luz para todos.